Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente voltar a nossa série em homenagem aos 50 anos do D&D. Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito aqui no canal, sabe que ao longo de 2024 a gente está fazendo uma série homenageando, o cinquentenário do D&D. Mais ou menos um vídeo por mês, a gente sempre aborda algum tema, tentando colocar ordem na casa, vamos dizer assim, fazendo uma evolução razoavelmente cronológica dos lançamentos do D&D, dos impactos que eles tiveram e esse tipo de coisa. Vale sempre a pena lembrar que eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar o tema, tá? Aqui é só uma brincadeira, uma forma mesmo de homenagear o D&D. E também não trago verdades absolutas, tá? Se vocês forem procurar na internet, além de ter muito mais coisa do que eu falo aqui, às vezes a gente tem informações contraditórias. Então eu faço uma pequena pesquisa, seleciono os pontos que eu acho mais interessantes, mais relevantes para comentar aqui com vocês, e isso é a minha forma de homenagear aí os 50 anos do D&D, beleza? Se você tá chegando agora aqui no canal e quer saber tudo que a gente já falou sobre o D&D, se liga que a gente tem uma playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E se daqui pra frente você quiser continuar a jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, pra gente começar a nossa brincadeira hoje, a gente vai abordar aqui a evolução histórica de Ravenloft. Então tô até aqui com uma blusa temática alusiva ao poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que tem uma certa influência ali no Ravenloft, mas na verdade vai ser mais importante num cenário que surgiu a partir do Ravenloft, que a gente vai citar aqui também no vídeo de hoje, então segura aí se você não tem ainda a referência, a gente vai chegar lá. Para a gente começar a entender a origem e o desenvolvimento de Ravenloft como cenário, a gente precisa voltar ali para meados dos anos 70. Então a gente tinha ali naquela época um casal de namorados chamado Tracy e Laura Hickman. Eles já tinham produzido, eu não lembro agora se em conjunto ou separadamente, mas já tinham produzido alguns módulos, algumas aventuras para TSR, Então, em 77, eles casaram, continuaram ali, pesquisando, produzindo material juntos, e aí dizem, contam as lendas e tal, a fagulha para o surgimento de Ravenloft aconteceu numa certa noite em que o Tracy foi para participar de algum jogo, da mesa dele, enfim, semanal, mensal, e aí o problema que ele enxergou é o seguinte: eles começaram a explorar uma dungeon lá e um dos inimigos, um dos monstros errantes ali da dungeon era um vampiro. E o vampiro, na visão do Tracy, estava meio perdido ali, subutilizado, vivendo numa dungeon qualquer lá do lado de esqueletos, uses e tal. Ele era só mais um monstro ali da semana. Então pra ele, aquilo ali estava se perdendo no D&D. O potencial do vampiro estava se perdendo, sendo utilizado como um simples monstro de dungeon. Então ele voltou pra casa perturbado com essa situação e começou a discutir com a Laura e tal, como o vampiro poderia ser melhor utilizado nos cenários de D&D de uma maneira geral. E aí um dos objetivos que eles traçaram foi justamente trazer uma pitada ali de horror gótico pro D&D. Na verdade, nessa época, a gente está falando ali da primeira edição do AD&D, que a gente até já comentou em um dos vídeos aqui da série. E aí, com isso em mente, eles começaram a brincar ali, a traçar, a construir uma aventura que trouxesse o vampiro para o patamar de destaque que o Tracy e a Laura achavam que ele deveria ter. Então, a partir do ano seguinte, mais precisamente a partir do Halloween de 1978, eles começaram a fazer testes, começaram a construir uma história cujo principal vilão, o tema da história iria girar em torno de um grande vampiro, de um vampiro mais imponente, tal, que não seria um mero monstro de dungeon. E esses testes perduraram por cerca de 5 anos, tá? Todo ano, no Halloween, eles testavam a aventura e iam fazendo ali as modificações, as adaptações e tal. Então passou a ser um evento temático para eles, vamos colocar dessa maneira, jogar essa aventura todo o Halloween. Então, como eu disse, durou mais ou menos 5 anos aí esses testes, duraram 5 anos esses testes, e vai terminar isso aí aproximadamente em 1982. E originalmente, a ideia deles para o nome dessa aventura não seria nem um cenário, tá? Seria uma aventura, ia se chamar Vampir. Mas aí depois, o nome acabou trocando para Ravenloft, depois que a TSR comprou a ideia, gostou e resolveu de fato publicar essa aventura. A primeira vez que Ravenloft foi publicado como um módulo, como uma aventura, foi em 1983, tá? Com uma aventura intitulada justamente Ravenloft, tá? E aí, só fazendo um corte, um parêntese rapidinho, anos depois, em 2004, tá? Bota aí algumas décadas depois, a revista Dragon fez um concurso ali para escolher as melhores aventuras de D&D de todos os tempos. E Ravenloft
ficou em segundo lugar, né, considerada uma das melhores aventuras de todos os tempos. Só para não deixar vocês aí na curiosidade, né, quem ficou aí na dúvida, né, a aventura que foi eleita a melhor de todos os tempos, que ficou em primeiro lugar, foi Queen of the Spiders, que era uma aventura ali que mexia com a questão dos Drow, né, a Mesoberranzan ali, você, salvo engano, ia até parar na dimensão, né, de Loth, lá a rainha da aranha deles, lá era uma coisa assim. Então essa foi a que ficou em primeiro lugar, e Ravenloft ficou com mais, né, do que merecido, honroso segundo lugar, talvez ali disputadíssimo com a primeira posição. Mas vamos lá, voltando aqui, né, para o nosso tema principal, vamos voltar a falar da aventura de Ravenloft. Então, o que ela tinha? Como é que ela foi publicada a primeira vez? O que ela tinha de diferente? O que ela tinha de especial? Então, olha só. Primeiro, ela era uma aventura feita para personagens de nível 5 a 7, ou seja, uma coisa meio ali intermediária, tá? E a base era aquela velha história que hoje em dia a gente se conhece muito bem, né? Os personagens são levados, né, para esse plano lá do Ravenloft, que acho que nem tinha toda essa denominação e tal, mas eles eram transportados para alguma outra terra estranha e distante, e ali eles iam entrar em contato com o grande, né, lorde daquela terra, o grande vilão da aventura, que seria o vampiro Strahd, que obviamente, né, é muito baseada ali a história do Strahd com o Drácula. Muitos paralelos podem ser feitos ali entre o Drácula e o Strahd, mas o objetivo era justamente esse, trazer esse clima do vampiro imponente, do vampiro gótico ali pro D&D. E a aventura em si, como é que ela era apresentada? Era um livreto, simplesmente, era um módulo, né, de aventura, com 32 páginas, tinha alguns mapas, tinha alguns materiais extras e tal, que também já davam um diferencial ali na coisa, mas talvez o que tenha mais chamado a atenção na época era o seguinte: não sei se foi a primeira aventura a fazer isso, mas com certeza foi uma das primeiras a trazer algumas mecânicas diferenciadas. Como assim? Você tinha ali, por exemplo, o uso de cartas, até de cartas de tarô, que inseriam alguns elementos de aleatoriedade na aventura. Ou seja, a localização de alguns itens mágicos variava de acordo com o que você sacava ali nas cartas de tarô. Tinha uma personagem, salvo engano, o nome era Madame Eva, e ela também poderia, caso os personagens desejassem, né, jogar as cartas de tarô para os personagens, e isso ia direcionando alguns objetivos que eles tinham que cumprir e tal, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, essa aleatoriedade, esse diferencial, né, da localização dos itens, dos objetivos a serem cumpridos, tornava a aventura rejogável. Não sei nem se essa palavra existe, mas assim, cada vez que você e o seu grupo jogavam a aventura, ela poderia ser bem diferente, porque você ia sortear coisas que, né, levariam o grupo por outros caminhos não percorridos anteriormente. Então isso fez muito sucesso. E outra coisa que era bem diferente assim para a época, e justamente para marcar o posicionamento do Tracy e da Laura, que o Strahd não era simplesmente o monstro, né, da semana, o grande vilão ali a ser derrotado somente na porrada e tal. O livro, né, vinha com uma página, salvo engano, de dicas, né, para o narrador de como interpretar o Strahd. Ou seja, além da história do personagem, além do background ali, tinha um guia de instruções de como o Strahd se porta, né? Se comporta, como é que ele pensa e tal, justamente para você não transformá-lo simplesmente num, sei lá, num mago necromante com dente pontudo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, esse cuidado, essa visão diferenciada dessa primeira aventura de Ravenloft, de fato, fez com que o módulo tivesse muito sucesso, né, fosse um grande sucesso de vendas e tal. Depois ele ganhou até uns apelidos, salvo engano, era o Fim de Semana de Horror, uma coisa assim, justamente porque ele era uma aventura em tese para ser jogada no Halloween. Mas o que importa é que fez muito, muito sucesso mesmo. E claro que a TSR não ia perder essa oportunidade, né, de continuar ganhando muito dinheiro. Avançando aqui na nossa linha do tempo, chegamos em 1986. A TSR lança uma, entre aspas aqui, continuação dessa aventura de Ravenloft, né? Uma outra aventura chamada Ravenloft 2, The House on the Griffon Hill, a casa na colina do grifo, ou alguma coisa assim em tradução livre, tá? Aí já um livreto um pouquinho mais robusto, 48 páginas, também com alguns acessórios, mapas e tal, esse tipo de coisa. E um detalhe interessante é o seguinte: essa continuação de Ravenloft, as linhas gerais foram estabelecidas, né, pelo Tracy e pela Laura Hickman, mas eles não ficaram na TSR até a conclusão desse módulo. Eles saíram da empresa e aí outros autores, seguindo, né, a linha mestra que eles já tinham deixado, já tinham delineado, concluíram essa aventura e ela foi lançada em 86. Aqui a gente já tem uma aventura pensada para personagens do nível 8 a 10. E aí você pode pensar que ela é uma continuação, uma progressão direta da primeira aventura, já que na primeira era do nível 5 ao 7. Não necessariamente, porque assim, o Ravenloft 2, ele poderia tanto sim ser jogado como uma continuação da primeira aventura, mas ela também poderia ser jogada como uma aventura totalmente independente da primeira. Claro, né, para pegar todo tipo de público, quem queria mais de Ravenloft e quem de repente tinha perdido a primeira aventura e ia embarcar no bonde daqui por diante.
Outra coisa que é interessante mencionar sobre essa segunda aventura, né, sobre essa continuação de Ravenloft, é que aqui a gente tem a primeira aparição de um personagem que se tornou um dos ícones, né, do cenário, além do Strahd, claro. Talvez o segundo personagem mais conhecido do cenário depois do Strahd. Eu estou falando aqui de Azalin. E aqui, todo mundo já deve pensar de primeira mão logo, o Azalin, o Lich e tal, esse tipo de coisa. Mas nesta aventura, ele ainda é apenas um rei bruxo. É justamente no decorrer dessa aventura que Azalin, o rei bruxo, se torna o Azalin Lich. Né? Então, para você ver como a aventura de fato pode ser considerada um marco histórico, né, na evolução do que ainda nem era, né, um cenário plenamente constituído, que é Ravenloft. Saltamos agora para 1990. Depois de todo o sucesso dessas duas aventuras, eu não consegui encontrar exatamente quantas tiragens cada uma delas teve, mas imagino eu que tenham sido algumas, né, tiragens de cada uma dessas aventuras. A TSR decidiu que estava na hora de continuar ganhando muito dinheiro com a Ravenloft e transformar essa coisa toda num cenário, né, mais elaborado, numa coisa que de fato pudesse ser melhor explorada pelos jogadores e por mais tempo. E aí surgiu uma caixa chamada Realm of Terror, né, o Reino do Terror, que é conhecida também como uma caixa preta. E aí a gente já tem um material muito mais elaborado, muito mais completo, vamos chamar assim. A gente já tem aí livros de 144 páginas que vão descrever ali aproximadamente 34 domínios, né? Então não vai ser mais só o reino de Baróvia, né? Já tem aqueles outros reinos todos, né, que foram surgindo, né, no que a gente chama hoje de aglomerado, né, das Ilhas do Terror e tal, aquela coisa toda, né? Os domínios. Então, 34 domínios já vieram nessa primeira caixa, 4 mapas, 24 cartas, né? Enfim. E outras coisas diferentes que começaram a diferenciar o Ravenloft ainda mais dos cenários comuns, vamos chamar assim, né, do D&D de fantasia medieval. Porque foi a partir dessa caixa que a gente começou a ter as mecânicas de medo, né, o funcionamento diferente de algumas magias, de alguns itens mágicos, novos monstros foram sendo, né, incorporados ali, monstros mais característicos, né, que se encaixassem melhor com o cenário de Ravenloft e tudo mais. Então essa caixa, nem preciso dizer, também fez um grande sucesso, tanto que ela ganhou 2 revisões, né? Então, primeiro, foi Ravenloft Campaign Setting, né, Ravenloft cenário de campanha, que é a chamada Caixa Vermelha, tá? Isso aí, essa revisão aí foi em 1994, e ela trazia também um material adicional, né, mais props, né, vamos chamar assim, né, mais penduricalhos ali para melhorar o conteúdo da caixa. E em 1997, esse material ganhou uma nova revisão, dessa vez não em formato de caixa, mas no formato de um livrão de 288 páginas, capa dura, chamado Domains of the Dread, ou Domínios do Medo. Esse aqui eu tenho o prazer de ter na coleção. Foi lançado aqui no Brasil pela Devir em 1999, ou seja, mais ou menos aí 2 anos após o lançamento original, e é um livro muito bacana, muito legal. E uma coisa interessante também, a partir daqui, a partir do Domínios do Medo, é que a gente vai ter pela primeira vez a possibilidade de ter personagens nativos, né, de Ravenloft, porque antes disso era sempre aquela mesma história. Os personagens vinham de outros locais e eram trazidos para Ravenloft por motivos que ninguém sabe. Aliás, só bem rapidinho aqui, né? Não é o objetivo do nosso vídeo aqui detalhar as questões do cenário em si, né? Eu tô me preocupando aqui com a evolução histórica. Mas em Ravenloft, depois que foram incorporados os outros domínios todos, é aquela história das brumas, né? Dos poderes sombrios e tal, que comandam aquilo ali. Então cada lorde, na verdade, é um prisioneiro do seu domínio. Ele tem total controle sobre aquele pedaço de terra, podendo inclusive fechar as fronteiras, né, ao bel prazer dele, mas ele não pode sair, ele é um prisioneiro. E muitos dizem, inclusive, que os tais poderes sombrios, na verdade, são algo benigno, porque eles aprisionaram os maiores vilões do multiverso, né, em um local só. Então tem toda essa discussão aí que acho que rola até hoje no cenário de Ravenloft, então é bem bacana. Só que a partir disso, a partir do Domínios do Medo, você pode gerar personagens que são nativos desse plano. E aí isso, na minha opinião, muda completamente a forma de você encarar o cenário. Porque você não é só mais um visitante, você não é um forasteiro ali que está numa terra que você não conhece muito bem e tal. Não, você tem toda uma história ali. De repente, você nem sabe que o Lorde do seu domínio é um grande vilão. Você pode enxergá-lo de uma maneira completamente diferente. E isso, na minha opinião, torna o cenário bem mais interessante da gente explorar. Então, a partir daí, a partir do lançamento, né, dessas caixas e depois do Domínios do Medo, o Ravenloft foi se estabelecendo como um cenário com vida própria, né? Então, diversos suplementos foram sendo lançados ao longo dos anos, diversas aventuras, diversas campanhas que se tornaram
épicas ou muito famosas, muito queridas entre os fãs, como por exemplo, né, a Grande Conjunção, a Colheita Sinistra e várias outras aqui, né? Então, aos poucos, Ravenloft de fato foi ganhando uma personalidade própria, a interação entre os reinos, entre os domínios, foi se tornando também algo muito interessante, né? As inimizades ou alianças e guerras entre os lords, sendo que eles nunca podem deixar os domínios, né? Então eles sempre tinham que agir através de alguém, né? Por intermédio de seus exércitos ou de grupos de aventureiros, enfim. Então tudo isso foi dando um toque ainda mais legal para o Ravenloft. E antes da gente avançar um pouquinho mais na nossa linha do tempo, eu quero só fazer um parênteses aqui para falar duas curiosidades. Primeiro, em 1991, ou seja, um pouquinho depois, né, do lançamento da Caixa Preta do Ravenloft, foi publicado Vampiro à Máscara, né, pela White Wolf, que foi um RPG que acho que mundialmente revolucionou ou fez muito sucesso ali e mudou um pouquinho a maneira de ver as coisas. A interpretação passou a ter um peso um pouco maior do que as regras, do que o combate tático, especialmente se comparado ao D&D. Então, até surgiu, né, segundo eu pesquisei, surgiram ali alguns rumores, algumas conversas ali, um zum na TSR, se numa dessas revisões aqui de Ravenloft, eles tentariam aproximar um pouco mais o cenário dessa pegada que o Vampiro à Máscara tinha trazido para o mundo do RPG, para a cena do RPG. Mas no final das contas, eles preferiram se ater ao clássico e, querendo ou não, foi uma decisão acertada, porque Ravenloft continuou fazendo bastante sucesso e Vampiro à Máscara também. Então, cada um com seu público ali, e as duas linhas foram crescendo e foram se desenvolvendo sem muitos problemas, imagino eu, né? Nesse sentido assim de vendas e tal. O outro ponto que eu acho interessante de comentar é que, assim, em 1994, Ravenloft ganhou o primeiro spin-off, né, que chamava-se Mask of the Red Death, que é justamente um cenário baseado nos contos, né, no trabalho do Edgar Allan Poe. E aqui, vou dar um mini spoiler para vocês, porque a gente vai ter, o nosso próximo vídeo vai ser específico sobre o Mask of Red Death, e aí eu tô pensando em fazer uma coisa um pouquinho diferente, a gente explorar um material aqui, né, ao vivo não, né, um material, né, físico, fazer um unboxing naftalina, alguma coisa assim. Então vou deixar vocês na curiosidade para o nosso próximo vídeo, falando um pouquinho mais, né, sobre o Mask of Red Death. E agora, avançando para um passado razoavelmente recente, né, já chegando ali por volta dos anos 2000, Ravenloft continuou se desenvolvendo ao longo desse tempo todo, tá? Mas em 2000 a gente já tinha ali o D&D 3.0. E aqui a gente vai ter uma certa mudança em Ravenloft no seguinte sentido. Entre 2001 e 2003, a Wizard of the Coast, que já era a detentora ali dos direitos, né, do D&D, fez uma licença, né, concedeu uma licença para uma outra empresa cuidar da linha de Ravenloft. E essa empresa foi justamente a White Wolf, que lá em 1991 ameaçou aqui, entre aspas, né, influenciar ainda aqui indiretamente, né, o caminho do Ravenloft. Então, entre 2001 e 2003, eles tiveram a Ravenloft nas mãos para reestruturar o cenário em relação ao D&D 3.0. E aqui eu tenho dois livros para mostrar, né? A gente tem o cenário de campanha, esse aqui eu tenho em inglês, tá? Mas foi publicado no Brasil esse livro. E tem também o Nativo nas Trevas, que foi publicado aqui no Brasil também pela Devir, em 2004. Então, já depois, né, que a licença tinha até expirado. Mas, enfim, além desses dois livros que eu mostrei para vocês, a White Wolf, na verdade, através de um selo, né, Sword and Sorcery, né, e a Art House, daqui, olha, era uma divisão da White Wolf na época, eles cuidaram da linha de Ravenloft e lançaram diversos livros, dezenas de livros. Eu cheguei a pegar alguns em PDF e são livros legais, são livros bem interessantes, mas esse reino, né, esse reinado da White Wolf no Ravenloft, ele teve também, claro, alguns problemas. A maioria deles por conta de algumas propriedades intelectuais, né, de Ravenloft. Então, alguns nomes eles precisaram trocar, algumas coisas precisaram ser adaptadas e tal. Então, quem estava acostumado com aquele cenário mais clássico, encontrou algumas diferenças, não só pelas mudanças que a White Wolf propôs fazer, né, mas também por conta dessas questões de propriedade intelectual. Um exemplo que eu consegui encontrar é o seguinte, por exemplo, aquele deus, né, o Bane, não podia usar o nome Bane, então eles trocaram o nome para Lawgiver, enfim, então tiveram esses percalços aí pelo caminho, mas, de uma maneira geral, eles conseguiram lançar diversos suplementos. Os que eu lembro de ter lido, assim, de fato, são bem legais, são bem interessantes. Foi um período legal para o Ravenloft, mas em 2005 a Wizard terminou o prazo da licença, né, e a Wizard retomou os direitos sobre Ravenloft para dar de repente um outro direcionamento para ela. Abandonou completamente essa linha, né, da White Wolf e tomou de volta os direitos para seguir por outro caminho. E aqui, seguindo na nossa linha do tempo, a gente pula para 2008 para falar rapidinho da fatídica quarta edição do D&D, que a gente ainda deve comentar com mais detalhes num vídeo futuro. Mas enfim, em relação ao Ravenloft, o que a quarta edição trouxe? O Ravenloft, ele foi transportado, né,
pro chamado Shadowfell, pro plano das sombras, ou seja, ele deixou de ser aquele semiplano do terror, como era clássico de ser chamado e tal, e passou a ser uma parte mais remota, mais escondida, mais, né, sei lá, desse plano das sombras, de Shadowfell. E isso apareceu em livros avulsos, tá? Não era um livro específico de Ravenloft. Salvo engano, acho que era um livro sobre planos e tal, e lá dizia que Ravenloft era uma parte de Shadowfell. Nessa época, a Wizard, inclusive, decidiu publicar um livro de Ravenloft. Anunciou que publicaria uma atualização do cenário para a 4ª edição. Mas este livro nunca chegou a ser publicado. Talvez tenha sido até uma boa coisa. E aí a gente faz o nosso último salto cronológico para 2016, já na vigência do D&D 5ª edição, quando o Ravenloft vai ressurgir, né, das sombras, das trevas, das cinzas e tal, chame como quiser, com o lançamento de Curse of Strahd, que é uma aventura, na verdade, é como se fosse um módulo, né, lá de trás, que não vai trazer o cenário completão, mas é uma aventura bem robusta, que todo mundo fala muito bem, tanto crítica quanto público e tal, e obviamente baseada no maior vilão de Ravenloft, Strahd von Zarovich. E aí, o diferencial dessa aventura é que eles tiveram uma preocupação de trazer uma pegada mais próxima ao básico, né, aquilo que tinha feito sucesso lá atrás, nos anos 80. E para isso, eles chamaram de volta, né, a Laura e o Tracy Hickman para ajudar no time de colaboração ali, né, que estava escrevendo a aventura. Eles não são os autores principais, mas eles estavam ali para dar as sugestões deles e acompanhar o desenvolvimento desse relançamento, vamos chamar assim, né, do Ravenloft. E aí o que a gente tem de interessante em relação a isso? Essa aventura, ela obviamente fez muito sucesso e ela ganhou já algumas revisões. Em 2020 ela ganhou a primeira versão revisada, né, com algumas erratas e tal em relação a regras e tudo mais, e também uma mudança de perspectiva em relação aos Vistani, né, que antigamente eram sempre representados de uma forma muito estereotipada, né, e preconceituosa com o povo romani, né, entre aspas aqui os ciganos, que é até um nome que eles não gostam muito de serem chamados por esse nome, mas era como eles eram tratados. Então essa primeira revisão de 2020 corrigiu essas pequenas coisas, e em 2021 também, né, foi prometido e foi lançado dessa vez, né, uma atualização maior do cenário, que é o Van Richten Guide to Ravenloft. Então atualmente, né, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, temos de Ravenloft no D&D 5ª edição Curse of Strahd e esse guia, né, do Van Richten para Ravenloft, que trouxe de volta o cenário com as regras mais simplificadas, que caíram no gosto, né, da galera, dos jogadores, que fizeram com que o D&D tivesse um interesse renovado ali e tal. Então parece que temos uma boa apresentação de Ravenloft no presente momento, e a gente espera que continue assim, porque de fato é um cenário muito legal, muito interessante. E só pra gente fechar o conteúdo desse vídeo com mais algumas curiosidades, só para dar uma ideia da dimensão do sucesso, né, que Ravenloft fez ao longo dos anos, o cenário não ficou restrito somente aos livros de RPG. Tivemos uma série de outros materiais ou outras versões de Ravenloft adaptadas para diferentes mídias. Então, só para dar algumas informações gerais aqui de curiosidade. Jogos, tanto jogos para PC quanto para consoles. Tivemos 5 jogos, entre jogos e expansões, né, lançados entre 1994 e 2018, ou seja, tem coisa recente aí. Livros, né, livros, novelas abordando outros aspectos de Ravenloft, contando as histórias dos Dark Lords e tal. Tivemos aproximadamente aí 27 livros. Salvo engano, esses livros ainda não foram publicados aqui no Brasil. Então tá aí uma excelente oportunidade, né, pra gente conhecer esse material. Suplementos. Aqui, gente, sério, considerando todas as edições, sem exagero, aproximadamente aí talvez até bem mais do que 100 livros, tá? Considerando todas as edições de Ravenloft, módulos de aventura, expansão, campanhas e tal, enfim, mais de 100 livros, ou seja, uma coleção extensa, robusta. E também tivemos adaptação para board game, né, do Ravenloft, acho que é Castle Ravenloft, salvo engano o nome, daqueles tipos de jogos que você vai montando o tabuleiro conforme o jogo vai se desenvolvendo, então também tem a questão da rejogabilidade e tal, bem interessante. Ravenloft continua sendo um cenário muito querido para os fãs, né, e ao que tudo indica tem uma vida longa e próspera aí pela frente. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, descobrir um pouquinho mais, né, sobre o cenário de Ravenloft, sobre a evolução histórica desse cenário. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário, se já sabia de todas as informações, tem alguma coisa para complementar, tem alguma coisa que eu esqueci e tal, dê aí a sua opinião pra gente continuar batendo papo, trocando informações. Quem quiser seguir viagem com a gente nessa exploração através dos 50 anos do D&D, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se vê nas próximas resenhas.